Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre programação, JavaScript, etc. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre uma plataforma muito legal que é a Digital Innovation One. E antes de mais nada, deixa eu esclarecer que eu não estou recebendo nada para falar sobre isso e inclusive eu espero que eles não fiquem chateados, nem me processem por falar sobre o trabalho deles, mas é porque é uma plataforma muito legal que oferece cursos gratuitos de qualidade com certificação e é uma proposta que eu acho muito bacana, assim, que tem tudo a ver com o que eu tento fazer aqui no canal, que é compartilhar conhecimento, né, ensinar programação e tal. Deixa eu mostrar para vocês a plataforma. Caso alguém aqui não conheça, que eu imagino que todo mundo já conheça, já esteja careca de ver essa plataforma, essa aqui eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E eles têm os bootcamps aqui que são patrocinados por empresas, então quer dizer, eles ainda promovem essa aproximação entre os desenvolvedores, né, os estudantes e as empresas que estão contratando. Eles promovem também networking, né, tem fóruns aqui, tem uma comunidade bastante ativa lá no Discord também. Então, assim, é uma plataforma muito legal. Eu recomendo que, se você ainda não conhece, que você se inscreva e comece a estudar, porque, cara, é gratuito e os cursos realmente são bem legais, ensinam muita coisa bacana. Mas não é só para falar da plataforma, tá? Eu estou usando a plataforma, na verdade, porque um dos recursos que eles oferecem, que eu achei bem legal de trazer aqui, é a possibilidade de você aprender desenvolvendo, né, resolvendo desafios em linguagens de programação diversas, tá? Eles têm aqui dentro da plataforma, eles têm um sistema que, para você cumprir determinadas tarefas, né, usando a linguagem de programação que você estiver estudando, e aí o sistema vai atestar se o seu código está funcionando legal, se está atendendo a demanda que foi solicitada aqui no desafio. E eu resolvi resolver alguns desses desafios e usar esse recurso para a gente discutir, né, um pouco sobre as ferramentas do JavaScript, aprender um pouquinho como resolver alguns algoritmos que são, alguns são básicos, alguns são bem complexos, tá? Não consegui resolver todos ainda com os quais eu me deparei, mas também a gente pode usar isso para construir conhecimento juntos aqui, né? Eu vou montar um código, montar um algoritmo aqui usando JavaScript, e se você tem uma ideia de otimização desse código, se você tem um algoritmo que é mais elegante, mais eficiente, aí eu peço que compartilhe aqui nos comentários para a gente poder estar aprendendo sempre mais, né? Sempre compartilhando conhecimento com outras pessoas, porque isso é fundamental. Então, vamos resolver esse desafio aqui, ó. Ele fala de ordenação e filtros, usando JavaScript, tá? Ordenando números pares e números ímpares. Então a proposta é a seguinte: crie um programa onde você receberá valores inteiros não negativos como entrada. Ordene esses valores de acordo com o seguinte critério: primeiro números pares, depois números ímpares. Você deve exibir os pares em ordem crescente e, na sequência, os ímpares em ordem decrescente. Então nós vamos precisar de duas estruturas, uma para armazenar números pares e outra para armazenar números ímpares. Depois precisamos ordenar essas estruturas para fazer a exibição dos valores. Primeiro os pares, depois os pares na ordem crescente e os ímpares na ordem decrescente. Aí aqui ele explica como que vão ser as entradas do sistema, que a gente vai ter que trabalhar e manipular, né, processar para poder gerar as saídas desejadas. Então a primeira linha de entrada contém um único inteiro positivo, que vai ser maior do que 1 e menor do que 10.000. Esse é o número de linhas de entradas que vem logo a seguir. Ou seja, a primeira entrada do sistema vai ser um número, que vai dizer assim, ó, serão tantos casos de teste, será 10 casos de teste, 20 casos de teste, 1.000 casos de teste. E aí depois vem os casos de teste propriamente ditos. Então as próximas N linhas, quer dizer, os casos de teste, terão, cada uma delas, um valor inteiro não negativo. E a saída? Exiba todos os valores lidos na entrada segundo a ordem apresentada acima, ou seja, vamos separar os pares dos ímpares e apresentar os pares primeiro em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Cada número deve ser impresso em uma linha, conforme o exemplo de saída abaixo. Então, aqui nós temos uma sequência numérica, e aqui nós temos a saída com os pares primeiro
e depois os ímpares, sendo que os pares estão em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Beleza? Então, como eu ainda não sei exatamente como trabalhar esse formato de proposta aqui, eu vou montar primeiro o algoritmo, tá? Eu vou testar aqui para ver se está funcionando direitinho. E aí depois as estruturas, assim, eu vou explicar alguma coisa por aqui, mas depois tem alguns detalhezinhos que eu vou querer explicar mais a parte aqui no meu computador mesmo, tá? Então vamos lá, a primeira entrada dele vai ser o número de casos de teste. Então eu vou criar aqui uma variável n, que vai receber esse número de casos de teste. E o sistema aqui deles, ele sempre gera uma entrada no formato texto, ou seja, uma string. E para a gente trabalhar, a gente precisa de um valor numérico aqui, né? Número de casos de testes, então a quantidade. Então eu não posso trabalhar com uma string. Então eu tenho que converter essa string para um número inteiro. Para isso eu vou usar o parseInt, que é uma função que vai converter string em valor numérico, valor do tipo inteiro. E eu vou usar aqui o getString, getS, né? Que é um método exclusivo aqui da plataforma, tá? Não tentem usar getString fora desse ambiente, porque não vai funcionar. Isso aqui é uma função exclusiva desse ambiente que gera a entrada de dados para testes aqui nesse sistema. Então aqui ele está pegando o primeiro valor, que é o número de casos de testes, e está armazenando na nossa variável n. Então beleza. Eu vou criar então um laço de repetição que vai se repetir n vezes, n sendo esse número aqui que ele informou. E a cada uma dessas repetições, a cada iteração desse laço, eu vou pegar um número que vai ser um desses casos de teste e vou testar se esse número é par ou se é ímpar e vou armazenar no seu devido array. Primeiro vamos criar os arrays aqui, né? Então eu vou criar um array pares, tá? E vou criar um outro array ímpares. Beleza? Então eu vou fazer aqui agora a nossa estrutura de repetição. Então vou criar aqui um for. Vou criar uma variável índice, let i, recebendo valor 0, vai ser iniciada com valor 0, e vou dizer que enquanto ela for menor do que n, então i++, ou seja, ela vai ser incrementada em 1. Então beleza, dentro desse laço de repetição, então eu vou ter que, para cada iteração desse laço, receber o valor que é o caso de teste, né? Então vou criar aqui uma variável num, que vai receber parseInt getString. Então aqui o sistema vai me oferecer, né, vai entrar com um número no formato texto. Eu estou convertendo esse número para inteiro e armazenando aqui na variável num. E agora eu preciso saber se esse número é par ou é ímpar. E como eu só tenho duas opções, ou ele é par ou ele é ímpar, eu vou usar um operador ternário. Então eu vou perguntar aqui, ó, num mod 2 é igual a 0. Ou seja, no caso de uma divisão desse valor num por 2, o resto é 0. Se o resto for 0, quer dizer que ele é par. Se não, quer dizer que ele é ímpar. Então a gente bota interrogação aqui. Então se ele for 0, se o resto dessa divisão for 0, então o número é par. Eu vou pegar aqui o nosso array pares.push e vou colocar o num. Vou inserir esse valor no nosso array de pares. Caso contrário, então nosso array de ímpares.push e vou colocar esse valor no nosso array de ímpares. Beleza? Então só com isso nós já alimentamos, né, os nossos pares e os nossos ímpares, né? Já preenchemos os nossos arrays para todos os casos de teste que foram fornecidos pelo sistema. Então a primeira parte do desafio aqui já está completa. Nós iteramos aqui n vezes, né, o número de casos de teste que o sistema informou, e para cada caso de teste nós testamos aqui para ver se aquele valor é positivo, é par ou é ímpar, e armazenamos aquele valor dentro do seu devido array. Então agora nós precisamos ordenar esses arrays, os pares em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Então para isso, vou dizer aqui, ó, pares, eu vou usar uma função, um método do array de JavaScript,
que é o sort, que é um método para ordenar arrays. E o sort ele funciona da seguinte forma: dentro dele eu vou passar uma função de callback, que é um método que eu vou pegar dois valores e comparar esses dois valores. Se o resultado dessa comparação for um valor positivo, eu posso estar falando bobagem aqui agora porque eu me confundo sempre com essa parte, mas eu acho que é isso, depois a gente testa e vê direitinho. Mas eu acho que se o resultado dessa operação for um valor positivo, ele ordena em ordem crescente. Se o resultado dessa comparação for um valor negativo, ele ordena em ordem decrescente. Vamos botar aqui, depois a gente testa e verifica direitinho como funciona isso. Então aqui dentro eu vou passar uma função de callback, tá? Vou receber dois valores por parâmetro, o valor A e o valor B, e vou retornar A menos B. Então quer dizer, se A for maior do que B, essa operação aqui vai me retornar um valor positivo, né? A maior do que B, então o valor vai continuar positivo. Se B for maior do que A, então isso aqui vai me retornar um valor negativo. Dessa forma aqui eu vou ordenar os pares em ordem crescente. E os nossos ímpares também vou ordenar de forma similar, vou usar o sort também. Também vou botar aqui uma função de callback, recebendo por parâmetro A e B, valores A e B. Só que aqui eu vou dizer que se B, o resultado dessa comparação vai ser B menos A. Então, quer dizer, vai retornar os valores inversos dos valores que vão ser retornados aqui nesse método de comparação do par. Beleza? Então, legal. Já montamos os nossos arrays, né? Já preenchemos com os valores pares e ímpares, já ordenamos os pares em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Agora precisamos exibir esse conteúdo. E para isso eu vou usar um outro laço de repetição, só que eu vou usar um for off. O que é um for off? É um for que ele vai exibir cada elemento, né? Ele vai pegar cada elemento dentro de um array e vai trabalhar com esse elemento, fazer alguma coisa com esse elemento. A gente pode fazer um processamento com esse elemento e a gente pode exibir esse elemento, inclusive. Então, aqui, ó, for. Eu vou chamar o elemento de e, tá? Off. E aqui eu vou passar um array. E aí eu vou usar uma coisa muito legal que chama spread operator, ou seja, operador de espalhamento. Tá? O que esse operador faz? Ele vai pegar o conteúdo de um array e vai explicitar esse conteúdo. Ele vai remover esse conteúdo de dentro do array e vai espalhar esses valores dentro de uma outra estrutura com a qual a gente esteja trabalhando. Nesse caso aqui, eu vou pegar, spread operator são esses três pontinhos, tá? E aí depois eu passo o array de onde eu pretendo remover os valores. Então aqui os pares, ele pede para a gente exibir os pares primeiro, né? E depois os ímpares. Então o que eu estou fazendo aqui na verdade? Pegando todos os valores que estão dentro desse array de pares e estou colocando aqui, tá? Então entenda isso aqui como se fossem todos os valores que estão contidos no array pares. Vírgula, e aí eu dou continuidade, né, montando o meu array com todos os valores que estão contidos dentro do array ímpares. Tá? Então o spread ele faz isso, ele espalha os valores de um determinado array dentro de um outro espaço. Depois a gente vai ver outras utilidades para isso aí, que é muito legal esse operador. Tá? Então, quer dizer, eu peguei meus pares, meu array ímpares, e montei um outro array grandão com todos os valores contidos, né? Tanto os dos pares quanto dos ímpares nessa ordem aqui. Primeiro os pares, depois os ímpares. Então agora eu só preciso dar um console.log exibindo o elemento, né? Aqui o for, esse for off, quer dizer, para cada elemento contido nesse array aqui, esse array grandão que eu acabei de montar, eu dou um console.log e exibo o elemento. Então, imagino que isso aqui esteja funcionando, tá? Aí a gente vem aqui no executar teste, ele dá uma processada aqui. Momento de tensão, opa, e dá o resultado aqui, ó. 4 de 4 testes
abertos, né? Que ele tem alguns testes abertos e alguns testes fechados. Esses testes fechados a gente não tem acesso a eles. Eu não sei se na forma Pro, que eles chamam aqui, que é a assinatura paga, se as pessoas assinantes têm acesso a esses testes. Mas eu não fiz assinatura paga, eu estou com assinatura gratuita, então eu não tenho acesso. Mas a gente tem acesso a esses testes abertos aqui, tá? Se ele der alguma mensagem de erro, você pode vir aqui, ver os valores, os dados de entrada desse teste, a saída esperada e a sua saída. Tá? No caso aqui, a minha saída foi igual à saída esperada, então ele considera isso como um sucesso. Legal? Então, os testes foram bem sucedidos, a gente pode vir aqui, ó, entregar o desafio. E esse aqui é o momento que realmente a porca tosse o rabo. Porque ele vai passar pelos testes que a gente não está vendo aqui. E se ele não passar por algum desses testes, aí a gente precisa ficar quebrando a cabeça para descobrir o que aconteceu de errado aqui, porque a gente não tem um feedback disso. Então vamos lá, entregar desafio. Show de bola. Funcionou. Tá? Então, como eu disse antes, né, vamos tentar explicar algumas coisas novas aqui que apareceram. Eu acho que o operador ternário não é novidade para ninguém. Se você acompanha o canal, você já me viu usando isso aqui várias vezes. Né? Basicamente, eu vou estabelecer aqui um caso de teste. Né? Vou dizer, ó, isso aqui é verdade? E coloco aqui uma interrogação. Se for verdade, então faça isso. Se não, então faça isso. Isso aqui substitui de forma elegante, né, quando a gente tem um if, else. Né? Se isso aqui for verdade, faça isso. Se não, né, else, faça aquilo. Então, sempre que você tiver um if, else, com somente dois comandos, um para o if e outro para o else, você pode substituir por um operador ternário, tá? E fica mais legível, fica mais bacana assim. E o sort, né? O operador sort é interessante. Eu deixei um arquivo de teste aqui para a gente fazer alguns testes e entender melhor o funcionamento de algumas ferramentas. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um array. Tá? Vamos colocar números aqui dentro, aleatórios, 1, 6, 4, 3, 8, 9, 12, menos 2, sei lá. E aí eu quero ordenar esse array. Então, eu vou pegar aqui nosso array, ponto, sort. E aí eu dou um console.log no array. Tá bom? Então, vamos ver o que ele faz aqui. Então ele ordenou o nosso array, teoricamente era para ser em ordem crescente, tá? Porque eu usei o sort sem nada dentro. E aí vamos ver o que ele fez. Ele botou menos 2, 1, ok, menos 2 é menor do que 1, 12, 3, ele deu uma surtada aqui, ele botou o 12 antes do 3. Isso porque ele... Vou especular um pouco aqui, porque eu também não sei muito profundamente como que funciona, tá? Mas eu acho que ele está comparando só esse primeiro valor aqui, ó. Ele está considerando 2 aqui, eu não sei se ele pega isso na tabela ASCII, mas ele não está fazendo a ordenação de forma correta. Para a gente fazer isso de forma correta, a gente tem que passar uma função de callback, como a gente viu ali agora. Então a gente vai passar um elemento A e um elemento B, pode ser outro nome, tá? Se vocês quiserem botar um elemento X e um elemento Y. E aqui eu estou usando uma arrow function, tá? A gente pode, se a gente só for fazer uma comparação simples e retornar o resultado dessa comparação, como por exemplo, né, x menos y, a gente pode colocar nessa forma aqui e funciona. Se a gente testar aqui agora, ele ordenou de forma correta, né, na ordem maiúscula, de forma crescente nos números. E se eu inverter aqui, puser o y primeiro e o x depois, ele vai ordenar em forma decrescente. Beleza? Isso funciona também para um array de palavras. Tá? Então a gente pode colocar aqui, sei lá, banana, abacate e, sei lá,
tangerina, damasco. Beleza? Só que, se eu fizer isso aqui, ele não vai dar certo. Vamos testar aqui. Banana, abacate, tangerina e damasco. Ele não ordenou nada, ele manteve o array exatamente do mesmo jeito que estava. Por quê? Isso aqui não é uma operação matemática, tá? Não tem como ele subtrair um texto de outro texto. Aí, nesse caso, o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu vou retornar, tá? Não vou nem retornar, não. Vou fazer o seguinte. Se x for maior do que y, tá? Retorne menos 1. Então, ele vai fazer uma comparação entre x e y, porque isso ele pode fazer, tá? Eu não estou fazendo uma operação matemática, estou só fazendo uma comparação, porque existe um valor para o texto ali. Então, se x maior do que y, retorne menos 1. Se y for maior do que x, retorne 1. Então, você vê que a ordenação ela se baseia no retorno, no fato do retorno ter um valor positivo ou um valor negativo. Tá? E aqui eu botei o y. E ainda posso fazer um terceiro caso de teste aqui. Se y for igual a x, então retorne 0. Beleza? Vamos ver o que funciona aqui agora. Então ele ordenou aqui em ordem alfabética decrescente, né? Então T, D, B e A. Então se eu inverter aqui, ó, retorne. Aqui ele retorna nosso array ordenado em ordem alfabética crescente. Beleza? E eu posso ordenar ainda de acordo com o número de letras contidas em cada palavra. Se eu puser aqui, sei lá, 3. Não que os números vão ser traduzidos, tá? Vamos deixar assim. 3, tangerina. Beleza? Então eu quero que ele exiba primeiro 1, depois o 3, depois tangerina. E aqui nesse caso, eu posso voltar a fazer uma operação matemática. Eu vou botar simplesmente x.length, ou seja, o número de letras contidas naquela palavra, menos y.length. Então isso aqui funciona igual a ordenação numérica, né? Então eu tenho um número de letras contidas nessa palavra x e um número de letras contidas nessa palavra y. Vamos ver como que ele ordena isso aqui. Olha lá, pegou as palavras com menor número de letras primeiro e depois as palavras com maior número de letras. Da mesma forma, se eu quiser inverter isso, eu boto o y aqui, o x aqui, e a gente ordena de forma inversa de acordo com o número de letras de cada palavra. Legal? Então, isso foi o sort. E agora eu quero falar um pouco do spread operator, que é aquele operador de espalhamento, que ele tem muitas funções interessantes. Primeiro que a gente já viu, né, ele espalha os elementos de um array. Então, se eu criar aqui um array com os valores, sei lá, 3 e 4, tá? E aí eu vou criar um outro array, chamar de array 2, com os valores 1, 2, aí eu boto aqui nosso array 1, que tem os valores 3 e 4, e depois 5 e 6. Tá? Se eu fizer isso aqui, e der um console.log no nosso array 2, se eu vier aqui, ele exibe o array dentro do outro array. Porque foi o que a gente fez, né? Então eu coloquei o valor 1, 2, o array 1, 5, 6. Beleza? Agora, se eu usar o spread operator, 1, 2, 3, usar os 3 pontinhos aqui, ele vai remover esses valores 3 e 4 de dentro do array e vai espalhar esses valores aqui. Então, agora nós temos todos os valores, né? Eu não tenho mais um array aqui no meio, eu tenho os valores que estavam dentro desse array
que foram removidos do array e distribuídos dentro desse outro array. Então, não tenho mais um array dentro de outro array. Então, essa é uma das utilidades do Spread Operator. Uma outra utilidade interessante dele é ajudar a copiar um array. Porque veja bem, se eu fizer isso aqui, ó, array 1 recebendo 3 e 4, array 2 recebendo array 1, e aí depois eu pego o array 2, ponto, push, e boto o valor 5 aqui dentro. Aí eu dou um console.log no nosso array 2. E aí, naturalmente, nós temos 3, 4 e 5, porque eu introduzi o valor 5 no array 2, ok? Mas se eu der o console.log no array 1, eu não introduzi nada no array 1, né? Mas está lá o 5. Mas eu introduzi o 5 no array 2. Então, o que acontece aqui é o seguinte. O array 2, ele não é um novo array que recebeu os elementos do array 1. O array 2, ele é um link para o array 1. Ele é um alias, ele é um proxy. Entendeu? Então, quando eu me refiro ao array 2, quando eu referencio o array 2 no meu programa, eu, na verdade, estou me referenciando ao array 1. Eu estou me referindo ao array 1. E o array 2 ele é só um caminho para eu chegar no array 1. Tá? Então, quando eu chamo o array 2, ele vai trazer os elementos do array 1. E quando eu altero o array 2, ele vai alterar os elementos do array 1. Mas se eu quiser que o array 2 seja um outro array com os mesmos elementos do array 1, então eu vou dizer aqui que o array 2 é um array e vou passar aqui o Spread Operator. E agora, se eu chamar o array 2, ele tem o 5 que foi inserido nele, mas se eu chamar o array 1, ele não foi alterado, porque o array 2 agora é um outro array com os mesmos elementos do array 1. Legal? Uma outra função interessante foi essa que a gente acabou de ver. Eu posso concatenar dois arrays. Tá? Então, se eu der um console.log, passar um array, aí bota aqui os elementos do array 1 e os elementos do array 2. Então, ele vai exibir todos os elementos do array 1, no caso aqui 3 e 4, e todos os elementos do array 2. Ele montou um terceiro array com os elementos de um e do outro. E só para a gente saber, isso é a mesma coisa que se eu fizesse, por exemplo, array1.concat com array 2. Então ele está concatenando o array 1 e o array 2. O resultado é o mesmo. Tá? Então, isso aqui não são só dois arrays não, tá? Se eu quisesse criar aqui um array 3 com outros elementos, sei lá, como banana e laranja, e pusesse o array 3 aqui, ele também ia. Legal? Então, serve para isso, serve para concatenar arrays também. E talvez a função mais interessante desse negócio aqui. Todo mundo já deve ter se deparado com um algoritmozinho, né, com um exercício para falar assim: dado um array de valores, apresente o maior valor daquele array. Então vamos botar outros valores aqui, ó. 9, 12, 5, 7. Então, a gente tem a função math.max, que exibe o maior de uma lista de números que é passada aqui por parâmetro. Só que se eu passar o array 1 aqui, isso não funciona. Tá vendo? O array não é um número, então ele não vai achar o maior valor do array. Mas, se eu espalhar os valores do array aqui como parâmetro, ele retorna o maior valor de dentro daquele array. E se a gente tiver vários arrays e quiser achar o maior valor dentre esses arrays, então aqui o array 2 e o array 3. Então, array 2 eu tenho 25, 12, 0, 7. No array 3 eu tenho 1, 5, 7, 3, 9. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso criar um arrayzão aqui, concatenando os arrays, né? Array 1,
array 2 e array 3. E aí o que eu estou fazendo? Eu criei um array contendo todos esses arrays, tá? Concatenando todos esses arrays e espalhei todos os elementos desses arrays. Vamos ver se isso funciona. Ele encontrou o maior valor dos 3 arrays. Ah, se eu quiser um menor valor, math.min, e eu encontro o menor valor de vários arrays de forma extremamente prática, de forma extremamente ágil e eficiente. Beleza? Gente, então acho que é isso. Voltando aqui no algoritmo, né? Então ficou bem claro o que a gente fez aqui, né? De que forma funciona aqui o operador ternário, o sort. A gente deu uma testada aqui, eu recomendo fortemente que vocês deem mais uma estudada a respeito, façam mais uns testes aí. E o nosso spread operator. Legal? E acho que era isso o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Conheçam a plataforma do Digital Innovation One, tá? Deem um pulinho lá, façam a conta, é gratuito, vale a pena, os cursos são bem legais e tem essa parte de desafios aqui, os bootcamps são muito legais. E é isso aí. Então, digam nos comentários se vocês tiverem um algoritmo mais eficiente do que esse que eu criei aqui, provavelmente vocês têm, não deve ser difícil. E se vocês gostaram dessa proposta de vídeo, de eu resolver aqui algoritmos e trabalhar um pouco do conteúdo, né, explicar como que foi feito, como que funciona, os recursos que eu estou usando, tá? Se vocês curtiram esse conteúdo, deixem aí que talvez eu traga mais aí. Tem vários desafios aqui que a gente pode trabalhar, e pode estudar e pode aprender com eles. Legal? Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado por terem assistido o vídeo. Fica aqui um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!